Hoje vamos debater um tema fundamental, o papel central do Tribunal de Contas da União na governança da educação brasileira. A educação no Brasil enfrenta desafios há mais de 40 anos, mas vivemos uma oportunidade estratégica de mudança, de melhoria, eu diria até que uma verdadeira transformação, para que os jovens, os estudantes de hoje possam receber uma educação de qualidade, tornando-se profissionais capacitados, verdadeiramente preparados para ingressar em uma carreira distinta, de forma independente e promissora, como o Brasil tanto necessita. O desafio do mercado de trabalho é cada vez mais competitivo. Para aprofundar esse tema, temos a honra de receber hoje aqui conosco o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, também embaixador da Rede Governança Brasil, que exerce um papel institucional e estratégico na fiscalização e no acompanhamento da educação pública no Brasil. Ministro, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Letícia. É uma satisfação falar contigo, com toda a comunidade escolar que acompanha esse tema. É muito importante a gente falar sobre o Plano Nacional de Educação, fazendo uma previsão para o futuro da nação. Eu cheguei à conclusão, Letícia, depois de 40 anos de vida pública, ou seja, 10 anos atrás, com 19 para 20 anos, eu comecei minha vida como vereador lá na minha cidade de Santo Ângelo, e vi que depois de 40 anos de vida pública, a governança é a única forma da gente poder estabelecer um norte para a nação. Então, Letícia, o material escolar é um dos temas muito importantes. Eu já fiz um debate sobre educação há uns 4, 5 anos atrás. Eu criei o Fórum Nacional do Controle no Tribunal de Contas da União, que é para debater assuntos relevantes. Já debatemos a educação, inclusive ver a Viviane Sena e outros especialistas para a gente avaliar a educação se estamos no caminho certo. E o que nós constatamos naquele evento é que nós temos muita coisa a ser feita, mas depende do governante, depende do líder. Se o líder não toma a medida correta, se não direciona de forma adequada, a educação continua ficando em segundo plano e, por falta de uma boa estratégia, não entrega resultados. Então, eu vou explicitar aqui alguns pontos importantes do Plano Nacional de Educação que a gente tem que melhorar, especialmente na questão da erradicação do analfabetismo, na melhoria da qualidade, uma gestão mais democrática, uma valorização profissional que possa estabelecer uma condição que, no mínimo, 10% possa ser gasto com muita eficiência e que a gente possa estabelecer as metas que são necessárias ser alcançadas, especialmente na questão da escolarização universal, da alfabetização, de toda essa estrutura que nós temos que criar. E por isso nós temos 56 indicadores e muitas estratégias, eu acho até demais estratégias, 254 estratégias é muita coisa. Vou apontar aqui hoje, Letícia, é exatamente isso, que a gente possa estabelecer esses 10% do PIB na educação pública ao longo desses últimos tempos, para que a gente possa ter uma educação integral, uma jornada ampliada e que as escolas públicas possam ter uma condição de oferecer uma jornada, pelo menos de 7 horas dia, para que a gente possa dar um conhecimento para a meninada, para os jovens, para que a gente possa estabelecer uma condição de aprendizado. Agora que eu cheguei no tribunal, agora eu posso implantar a governança, que é ter um pouco de direcionamento, de disciplinar. E o que nós vimos aqui é que 50% das escolas públicas deveriam oferecer uma jornada de pelo menos 7 horas, e isso não acontece de forma assim disciplinada. E no mínimo 35 horas por semana, e 55% das escolas atende menos de 40%. Então, nós não estamos alcançando aquele mínimo de disciplina. Aí são os vários fatores que levam a essa situação de praticamente desordem na disciplina nacional. O ideal é que a gente tivesse, Letícia, especialmente uma condição de
universalização do ensino, né? É importante a gente estar concentrado, mas nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Agora, com a inteligência artificial, nós podemos trabalhar de forma muito mais eficiente. Aqui no tribunal, nós estamos trabalhando bastante nisso aí. Nós temos já mais de 10 robôs, já temos chat TCU, tudo é feito via chat, ou seja, avançamos muito, o TCU avançou muito nisso, e nós tínhamos que fazer com que a nossa gurizada, a meninada já está pegando isso, mas nós temos que adaptar o Estado para se introduzir na realidade do avanço tecnológico que existe no mundo, e esse acesso da educação infantil em relação à questão de a gente manter o aluno na escola e buscar verificar as deficiências que temos para a gente ter uma condição melhor, para melhorar a qualidade e a avaliação do estudante é fundamental. Impressionante toda essa introdução aqui, até adiantou algumas questões que a gente tinha aqui, mas eu queria deixar aqui, né, destacado a importância do senhor nesse processo. Então, tenho certeza que teremos aqui um debate maravilhoso. Eu queria só trazer um pouquinho, antes de fazermos tocarmos para as perguntas, né? Eu queria trazer um pouquinho uma contextualização aqui para o nosso ouvinte, né? Então, o projeto de lei 2614 de 2024, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, ele visa instituir o novo Plano Nacional de Educação, a nossa próxima lei, que dura 10 anos. Então, esse é um momento decisivo que vai exigir coordenação, planejamento, controle efetivo. E a Associação de Olho no Material Escolar, ela tem defendido que o aspecto da governança, muito bem trazido pelo senhor, eu sempre falo, né, de governança, né? O que é governança? É medir, é avaliar, é premiar e é responsabilizar. Então, a gente trazer isso para a gestão dos recursos públicos é de extrema importância, e essa defesa que a De Olho tem feito, ela vem desde a etapa da Conferência Nacional da Educação, a CONAE, e resultou, inclusive, na apresentação de diversas emendas parlamentares focadas na temática de governança. Então, dito isso, abrimos agora um espaço para ouvir Vossa Excelência através dessas perguntas, né? É um momento que gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor explique ao nosso público que nos acompanha atentamente no YouTube e nas redes sociais qual é o papel institucional do Tribunal de Contas como guardião da governança na educação pública brasileira. Seguindo aqui, eu vou pular até a primeira pergunta, que a gente já falou um pouquinho sobre governança e pilar essencial. Mas, ministro, nós tivemos um plano, né? Seguimos um Plano Nacional de Educação até agora. Então, o Brasil já teve planos nacionais anteriores, com metas ambiciosas, mas não foram plenamente cumpridas. O que, na visão da Vossa Excelência, faltou em termos de governança e responsabilização nesses ciclos anteriores? Bem, o que falta é uma sincronização entre Estado, município e União. Nós Perfeito. não temos uma boa transversalidade entre Estado, município e União. Nós temos que atingir aí, no mínimo, a 60% das crianças até 3 anos, e a criança já começa, desde pequeno, desde a tenra infância, para dar uma condição de universalizar as escolas, a pré-escola de 4, 5 anos. A infância é fundamental para a criança já ter um norte, ela ter consciência, no momento que ela se torna uma pessoa e ela começa a pensar, ela saber que tem uma estratégia por trás de um país, de um estado, de um município que quer que ela contribua como um cidadão. Por isso que os indicadores de governança de pessoas eu avalio em todo o Brasil. Hoje nós temos 15 milhões de funcionários públicos entre Estado, município e União. Governança de pessoas. Mas se a gente conseguir começar na pré-escola, de 4, 5 anos e continuar isso, digamos, até o ensino médio e entregar um cidadão com 15, 16 anos já consciente do papel e a escola fazer, e esse processo a gente consegue reduzir as desigualdades. Então, essa cooperação entre União, Estados e municípios para ampliar vagas e reduzir as desigualdades é de grande importância para a transformação da educação. A qualidade também na educação infantil é de grande importância. Dá uma condição de a gente ter padrões mínimos de qualidade. Nós temos que ter padrões mínimos de qualidade. Se não tem padrões mínimos de qualidade na educação, eu fico preocupado muitas vezes com as escolas
especialmente no ensino médio, que as pessoas estão preocupadas em estabelecer ideologia e não conhecimento técnico. Nós não podemos formar pessoas somente com visão ideológica, porque a questão ideológica, isso deixa para o pai e a mãe se preocupar, porque tem que dar liberdade da família escolher o caminho, que são mais preparados. Lá no início, quando a Diolio começou a construir, né, um desenho de Plano Nacional de Educação, após a CONAI, todo esse histórico, a primeira pergunta que veio é de quem é a responsabilidade do quê? Porque trazer um plano geral ali proposto pelo MEC, sem essa divisão importante, né? O que a gente faz no município? Qual a importância? O senhor trouxe brilhantemente aí a importância da primeira infância, né? Como é que a gente vai garantir a alfabetização 100% das crianças brasileiras? Porque isso já está atrasado, é uma coisa até simples de fazer. Países desenvolvidos fizeram isso, que se desenvolveram na educação, fizeram isso com muita celeridade. E então, queria deixar aqui já uma pergunta para a gente continuar, né? Como que o TCU pode contribuir para essa articulação federativa e como que a gente pode superar o desafio de atribuir corretamente a responsabilidade de cada ente na execução do PNE? E colocando aqui mais uma pimenta, né? Nós temos esse ano, estamos aqui falando de Plano Nacional de Educação, mas em seguida vai vir o Sistema Nacional de Educação. E uma coisa que nos preocupa, ministro, em relação a centralizar, um movimento de centralização ali de poder dentro de 15 pessoas, 5 que é a Comissão de Intergestora e Tripartite da Educação, então 5 da União, 5 dos estados pelo CONSED e 5 dos municípios da Undime. Conta um pouquinho para a gente como é que o TCU pode colaborar para essa divisão entre os entes federados e como é que o senhor enxerga também essa centralização, né, na mão de poucas pessoas, num país tão heterogêneo, tão grande, e com destaques, inclusive, de municípios que andam muito à frente de outros. As pessoas têm que entender que o Tribunal de Contas é um órgão orientativo e não somente punitivo. E eu transformei o tribunal num órgão mais de fazer prevenção que punição, porque a punição, quando a gente vai fazer, já está perdendo. Então, o TCU está buscando passar a orientação técnica para o Ministério da Educação, que tem um desafio muito grande pela dimensão que tem a educação no Brasil. Mas um dos temas é alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano. E aí começa a reduzir as disparidades. O ensino fundamental é importante, até o segundo ano a pessoa já está alfabetizada. Meu sonho é que a gente pudesse ter uma formação e um monitoramento de todos os resultados da educação. E tem indicadores. O ideal, já criamos indicadores de governança para a nação. Então, nós temos que ter toda uma estratégia para finalizar a alfabetização, dar uma condição, e para depois, no ensino fundamental e médio, que eu considero de grande importância, aumentar a conclusão dentro da idade esperada. Se nós puder cumprir a idade esperada, que é para cada um se formar, e imagina o salto que a gente dá em termos de condições de permanência dessas pessoas continuar estudando e evitar, por exemplo, a reprovação, dar um significado ao mérito das crianças e dos adolescentes, trabalhar para ter mérito. O senhor pensa de um acompanhamento por metas parciais no âmbito do Plano Nacional de Educação e que aprimoramentos o relator do PL poderia dar a essa ideia? A ideia que a gente focar sempre em resultado, uma coisa que também nos chamou a atenção, além da falta de metas parciais, de acompanhamento ao longo desse tempo, com muita transparência nos dados efetivos e medindo a cada ano, foi o foco em processos. Então, o que a gente tem trazido muito nos debates em diversos públicos aqui no Brasil precisa de uma boa escola, de uma boa infraestrutura? Sim. Precisa de uma merenda adequada? Precisa de transporte? Precisa da formação de professores? Tudo isso faz parte, né, do sucesso final. Mas o que a gente deve medir é o aluno está aprendendo? Se a gente continuar focando em processos, a gente vai deixar o objetivo e o farol mestre da educação, igual o senhor trouxe aí, que em diversos países acontece. Com essa disciplina, com esse acompanhamento, com essa governança,
O que acontece? O aluno aprende. E no Brasil a gente tem um problema, o aluno não está aprendendo, né? Quando nós somos avaliados, a gente tem caído nas posições em matemática, em ciências, em português. Então, como quebrar essas metas, qual a importância dessas metas parciais, dessa transparência na publicação dos dados, para que a gente possa atingir o nosso objetivo e farol-mestre, que é a aprendizagem. Bem, aí a questão da própria governança define isso, né? Veja só, a governança são algumas palavras-chave, né? Direcionar, avaliar, monitorar. Tem que estar avaliando o tempo todo. Então, se tiver 7 horas a dia em grande parte das escolas, a gente consegue fazer uma estratégia para poder, com essa jornada, estabelecer uma parceria, além da educação, trazer outros itens para poder transformar o aluno cada vez mais capacitado, especialmente nas parcerias culturais e esportivas, para que ele tenha outras alternativas, não somente a chatice do estudo, que muitos encaram dessa forma, apesar de que hoje, com a competitividade, eu vejo pelos meus filhos, né? Eles querem se capacitar, eles querem melhorar a competitividade deles entre eles mesmos. Então, esse trabalho de uma jornada ampliada e diversificar é muito importante para poder segurar o aluno, né? O pé de meia que eu relatei aqui há pouco tempo atrás, eu dei um prazo para o governo estabelecer a parte de jurisprudência, que a lei estabelece que tem que passar pelo orçamento, que não passou pelo orçamento e foi diretamente para um fundo privado. Eu brequei isso, vamos organizar a casa para que o dinheiro seja realmente direcionado para os alunos que precisam. Não precisa dar Até para todo explica um mundo. pouquinho para a gente, ministro, o exemplo do pé de meia, porque é um exemplo muito real, né, do que o TCU, como o TCU age, o que ele faz, né? O que esse episódio revela sobre os riscos de execução sem um controle adequado? O que Traz para a gente um aconteceu que pouquinho foi, mais concreto. não houve uma discussão no Congresso Nacional adequada, não passou e passaram o dinheiro para um fundo privado. Aí nós estamos fiscalizando isso. O correto era não deixar aplicar, mas como o governo já aplicou e, e liberou dinheiro para muita gente, eu não quero também dizer que o Brasil não tem problemas sociais. Nós temos problemas sociais. O problema é que nós não estamos organizando, não estamos tendo contrapartida quando você dá uma ajuda como Bolsa Família ou como pé de meia. Tem que ter contrapartida. Se a gente não criar algum tipo de disciplina, nós estamos transformando esse país dependente do Estado e as pessoas não querem mais trabalhar, querem somente receber. Aí, quando você torna as pessoas praticamente omissas e não tem uma dignidade de dar uma contrapartida, porque quem está pagando isso é o cidadão que está empregado e que está sendo descontado dele esses 5 meses de trabalho para ele passar para alguém, mas tem que ter a contrapartida. Então, nesse sentido, no pé de meia, eu pedi para o governo, regulamentei, de 4 meses para que eles regulamentem e cumpra o que a jurisprudência estabelece, que tem que passar por uma transparência, senão se caracteriza como uma pedalada, ou seja, pega o dinheiro, bota e depois não presta conta. E aí já fizemos um levantamento, tem muitos alunos que só recebem o dinheiro, não estão nem estudando. Aí é brincar com o dinheiro público da nação. Então, a missão do tribunal é não deixar gastar errado, porque essa conta tem que ter transparência, porque pertence o dinheiro a toda a sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade da educação, né? A Diogo acredita em três pilares essenciais e para a gente alcançar esse padrão mínimo de qualidade na educação, a gente precisa atacar essas três frentes estruturantes. Então, a oferta de recursos pedagógicos de qualidade, especialmente material didático, a formação inicial dos professores com graduações de qualidade e o valor e a valorização estratégica das carreiras docentes, premiando os profissionais com melhores resultados também de aprendizagem, e a avaliação efetiva e célere dos resultados educacionais, incluindo também as avaliações internacionais, como PISA, PIRLS e TIMSS, no PNE. Hoje elas foram ali esquecidas no texto, e mais do que isso, acho que
talvez por uma razão política, deixada de lado. Os exames internacionais são tão necessários para a gente no mundo globalizado também se comparar. Então, medir através desses exames, formar bons professores e ter a principal ferramenta do professor hoje é o material didático, esse material didático de qualidade, trazendo a ciência, né? Base de fontes científicas. E queria ouvir do senhor como que esses 3 pilares podem colaborar na educação, como que a gente poderia medir e avaliar e direcionar, né? E monitorar através desses pilares pelo Tribunal de Contas. Eu acho que a questão profissional hoje passa pela questão tecnológica, né? A governança de TI, a inteligência artificial são os novos desafios, né? E nós temos que avaliar a oferta e a qualidade como uma forma de você dar resultado para a sociedade. Então, aumentar os cursos e matrículas para cursos técnicos é de grande importância, né? Nós temos que ter um alinhamento com os cursos técnicos e fazer com que exista uma participação da comunidade escolar junto com os empresários e fazer com que haja um alinhamento com os setores produtivos, especialmente na questão da infraestrutura, que é importante para a nação, que gera muitos empregos, e a formação docente, ou seja, nós temos que nos adaptar a essa realidade, que nós temos que nos aperfeiçoar à estrutura do mundo extremamente dinâmico hoje que vivemos, onde que há uma mudança, especialmente na parte educacional decorrente da própria mudança do mercado, né? Quem diria que a inteligência artificial, em pouco tempo, e nós estamos recém iniciando, mas em 2, 3 anos vai mudar tudo isso. Então, nós temos que ter uma capacidade de ampliar vagas para que a gente possa cada vez nos dedicar mais a isso. O senhor trouxe também uma coisa importante, que é em relação aos cursos técnicos, né? São necessários para o desenvolvimento do país. Tem faltado mão de obra, ao mesmo tempo que a gente tem 10 milhões de neném que nem estuda nem trabalha. Algo está desinteressante aí para que esses alunos ingressem no mercado de trabalho e também ou queiram ficar na escola com um aprendizado mais atrativo, né? Mas a gente precisa sim adequar a abertura de novos cursos ao mercado de trabalho e também trazer uma certificação desses cursos, porque a gente viu aí em alguns programas já implementados ao longo dos anos aí, anteriores pelos governos na área de educação, que na hora que também a gente abre a porteira e abre um monte de cursos de qualquer maneira, sem uma exigência de notas mínimas, aquele profissional muitas vezes faz aquele curso, mas ele sai mais uma vez sem a menor projeção de se inserir no mercado de trabalho, porque o curso não o formou da maneira adequada. Então, qualidade e governança, né? Acho que é o ponto principal. Eu gostaria de ouvir qual a importância da sociedade civil em relação a isso, né? Nós temos várias entidades da sociedade civil que têm se mobilizado fortemente nesse processo de construção e, assim, a de olho é um desses exemplos, mas como que o Tribunal de Contas enxerga o papel dessas instituições na promoção das boas práticas de governança? A transparência é fundamental para uma nação. Sem transparência, que é uma das ferramentas da governança, eu vou falar das ferramentas da governança, a transparência é uma delas, mas não somente a transparência, a avaliação de risco é muito importante, né? Nós temos avaliação de risco na tomada de decisão, para montar todo esse processo e a gente melhorar a educação no Brasil, nós temos que implantar essa questão da governança e do monitoramento, um sistema nacional, por exemplo, de educação e indicadores, nós temos que acompanhar, porque você falou bem no início, né? A questão métrica é importante. Se você não metriza, você não tem como tomar a decisão correta. E a avaliação de riscos você toma quando tem uma condição de ter indicadores para que a gente possa alcançar. E aí nós temos que ver, por exemplo, o financiamento do custo do aluno, qualidade e destinação mínima, por exemplo, dos 10% do PIB. Isso tem que ser mensurado. Se não fizer essa mensuração, é difícil. E o que falta mais no país, no meu ponto de vista, é a questão da educação integral. Nós temos que ter nas escolas públicas
essa educação integral, e nós temos apenas 24% das matrículas que estavam em tempo integral. É muito pouco. Aí você não transforma uma nação. A sociedade, o Congresso tinha que buscar mais informações conosco para poder tomar medidas no Congresso Nacional. A Realmente, sociedade civil pode ajudar nisso, ministro? O senhor pode, acha? eu acho que até nós podíamos fazer uma parceria. Eu sei que tu está em contato com a Rede Governança Brasil, que eu fundei. Nós temos 600 voluntários, nós trabalhamos juntos para a sociedade ter conhecimento disso e de que a gente pode fazer com que o controle social participe desse processo e que a grande mídia nos dê apoio e que não leve para o aspecto ideológico. Eu não quero entrar no aspecto ideológico. Eu sou um ministro que tem que ter imparcialidade. Eu quero ficar no resultado para a sociedade, mas sem governança não tem resultado. E o que acontece é isso. Nós temos que ter uma condição de estabelecer cada vez mais indicadores para que a gente não deixe a fragilidade nas decisões. Por isso, no meu voto essa semana aqui, que ainda não foi a público, né, eu fiz uma série de análises de falta de centro de governo. O país não tem centro de governo. Eu queria dar uma orientação para as pessoas que se dedicam à educação. O TCU hoje é o maior repositório de auditorias operacionais para ver o desempenho, ver a eficiência, ver a eficácia. Fui eu que implementei isso em 2013, 14. Não fazer auditoria somente de conformidade para punir, fazer auditoria de prevenção, fazer auditorias que a gente possa mostrar aonde estão os erros de cada instituição. E por isso que nós temos hoje 387 instituições que a gente avalia os indicadores deles e mostra onde que estão errando para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar a administração pública brasileira. Por isso que eu estou dedicando a minha vida para deixar o legado da governança. Porque eu cheguei à E conclusão, depois de 40 anos de vida pública, que sem governança não existe esperança. Por isso que eu escrevi o livro da governança, a esperança. E a ausência de instrumentos de governança, com essas metas de planejamento orçamentário e da coordenação federativa, isso eu não vejo ninguém discutir. A conclusão que eu chego, indo já para o final desse debate contigo aqui, Letícia, que eu quero agradecer muito as perguntas, as indagações e me colocar aqui à disposição para trabalharmos juntos pelo Brasil. Esse trabalho que você faz como presidente de toda essa área de material escolar é de grande importância para a gente fazer economicidade e efetividade. E eu queria colocar todas essas auditorias que a gente faz à sua disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto e tentar transformar a nação brasileira. o Brasil se encontra num momento muito decisivo, em que a população economicamente ativa ela ainda continua crescendo, mas já num ritmo mais lento. É nosso bônus demográfico, né? Em 10 anos, esse bônus demográfico vai estar encerrado. Então, caso a gente queira que o nosso país tenha um crescimento econômico sustentável, a gente deve garantir o aumento dessa produtividade, da nossa força de trabalho, e isso só é possível através do investimento em educação com governança. Então, obrigada por estar aqui conosco, né? É de grande responsabilidade esse trabalho que o Tribunal de Contas faz. Só ele pode trazer e determinar sustentabilidade econômica para o país, para que esse país cresça muito mais próximo, com muito mais futuro, que as pessoas do país possam conseguir, através de uma boa educação, exercer um papel de cidadão. Então, agradeço muito por esse dia aqui conosco, responder as nossas questões. Conte com a De Olho no Material Escolar. Nós queremos ser aí uma voz conjunta, junto com o Tribunal de Contas, para que a gente garanta essa transparência, essa governança e muito mais do que isso, uma educação de qualidade para o Brasil. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos dar um apoio especialmente à questão do material escolar. Existe acordo já que estabelece que tem que ter um apoio especialmente para as pessoas com deficiência e com tratativas de forma mais detalhada para essas pessoas ter acesso à educação através desse trabalho. É importante o material escolar ter essa capacidade de fazer também um levantamento do custo da qualidade dos estudantes para que tenham acesso de forma suficiente para oferecer esse material físico e todo o material didático adaptado
as necessidades, porque cada situação é diferente. Então, a governança e o monitoramento de todo esse trabalho é de grande importância. Inclusive, tem o PL que estabelece que o INEP deverá definir esses indicadores sobre essas metas, inclusive desse material adaptado, que prevê uma série de conferências e fóruns para atuação de todas as entidades da sociedade, fortalecendo o acompanhamento da oferta desses materiais para que a gente possa ter não somente material mas também em braille, com lupas e com recursos tecnológicos, para que toda a sociedade tenha esse apoio. Então, eu quero te agradecer muito e dizer da importância desse trabalho que vocês fazem, especialmente você na presidência. Um grande abraço, Letícia. Obrigada, um abraço. Tchau, Obrigado. tchau.